Olá, hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Foi ainda uma semana de poucas notícias, pouca informação, a gente teve um feriado em São Paulo e também tem a questão que parece que o mundo do vinho só começa depois do carnaval. Então eu vou começar com as notícias internacionais, destacando duas questões, dois pontos. O primeiro, essa semana que passou, o Papa Francisco se reuniu com cerca de 100 produtores de vinho italiano. Foi um evento organizado pela mesma empresa que promove a Vinitaly, que é a feira mais importante de negócios que a gente tem dos vinhos italianos. E no encontro, o Papa falou duas coisas que eu queria destacar. A primeira, ele colocou o vinho e os demais produtos agrícolas como sendo uma dádiva de Deus. E o segundo ponto é que ele falou que ele acha que o vinho não tem que ser consumido apenas por quem tem maiores oportunidades de consumi-lo. Num discurso que, na minha interpretação, significa que o vinho não tem que ser um produto elitista, que a gente tem que trabalhar para que seja um vinho que ele esteja disponível em seus diversos estilos, complexidades, perfis, para o maior número possível de pessoas, né? Vamos deixar o vinho mais acessível. É a minha interpretação do discurso do Papa Francisco, que é um argentino, e em algumas notícias colocam que ele conhece um pouco de vinho, pelo menos. Segundo a notícia internacional, o Chateau Margaux, que é um dos grandes vinhos de Bordeaux, ele tem o seu vinho branco, que é o Pavillon Blanc. E o Chateau Margaux, que é elaborado há mais de 100 anos que ele faz o tinto e faz também o branco. O Chateau anunciou que a safra de 2022 foi muito boa. E o Sauvignon Blanc, que normalmente é usado para esse vinho, as melhores uvas são utilizadas para o vinho branco, sobrou, né, uvas também com qualidade que está permitindo ao Chateau pensar num segundo vinho. Né? E foi elaborado, são 8.000 garrafas desse segundo vinho branco do Chateau Margaux. O que me chama a atenção, além de querer entender, provar esse vinho, é que quando a gente analisa as estatísticas e as tendências internacionais, é muito visível um aumento do consumo e de interesse do consumidor pelo vinho branco. Né? No Brasil isso acontece nas faixas de preços mais altas, né? O vinho branco não é um vinho de consumo popular, o que tem crescido é o vinho branco premium aqui no Brasil, mas no mundo tem um crescimento pelo consumo de vinho branco, e então me chama a atenção, o Chateau Margaux está lançando um segundo vinho que é premium, branco, provavelmente apostando nessa tendência de mercado. Essas são as duas notícias internacionais. Aqui do Brasil eu vou chamar a atenção também para dois pontos que foram os pontos que eu escrevi essa semana. O primeiro subiu ontem na Levant Filosofia, um texto que eu tento pensar um pouquinho o que vai ser, trazer para vocês o que o Eduardo Chedrick, que é o grande nome por trás dos vinhedos da família Chedrick, que é Senha, Vinhedo Chedrick, Dom Maximiano, Pizarras, entre outros, pensando o que ele pensa no futuro dos vinhos finos para o Chile. Né? Ele é muito perguntado quando é que vai ter um Senha branco, né? O Senha é um dos grandes vinhos que ele faz, e ele se pergunta se um dos Pizarras, o Pizarras também é um vinho premium que ele faz, branco, ali no vinhedo de Aconcagua Costa, se o Pizarras não poderia ser Senha, se de repente uma parcela do vinhedo de Pizarras ser um Senha branco. Tem essa questão aí no universo Chedrick, e também uma questão sobre os espumantes. Eles começaram a elaborar espumantes não tem muito tempo, faz um bom espumante, não é um espumante premium, assim, de pensar em vinho premium, mas mostra que ele está indo por esse caminho também. E há outras coisas, outro ponto que eu trago para a matéria, para a reportagem, é que o Francisco Baetti saiu, tem 4 meses que ele é apenas consultor da vinícola, né? E o Baetti foi importante no crescimento desses vinhos finos, de estabelecer padrões, processos, apostar em certos vinhedos, em outros não. E ele está saindo, fica consultor para cuidar do seu projeto particular, pessoal, no sul do Chile.
E quem está assumindo é a Emily Falcone, quer dizer, quem está assumindo, não, já assumiu, tem 4 meses que ela está no cargo, e aí eu coloco um pouco o que devem ser os desafios dela, e é interessante também ser uma mulher cuidando de um projeto, né, várias vinícolas desse calibre no Chile. Esse é o primeiro ponto, o texto é Levant Filosofia. Eu escrevo também, vocês sabem do Guia dos Vinhos, que é aquela publicação que 3 sócios e eu, a gente lançou ano passado com vinhos degustados e pontuados por faixas de preço, e a gente publica toda sexta-feira uma newsletter. Nessa newsletter do Guia dos Vinhos, eu contei uma das aventuras que eu tive nessa visita para o sul do Chile com o Chadwick, que nos foi proposto um desafio, um quiz. Eram 3 grupos que a gente tinha que duelar, vamos dizer assim, e descobrir o máximo de características de 7 vinhos, que estavam todos decantados, a gente tinha a menor ideia que vinho que era, e a partir de perguntas a gente tinha que descobrir país, uva, região, teor alcoólico, possível safra e tudo mais. E eu descrevo um pouco como foi foi uma delícia esse desafio, uma adrenalina para ver quem descobre mais, foi muito legal. Eu conto um pouco dessa aventura na newsletter do Guia dos Vinhos. É isso. Espero que todos vocês tenham uma boa semana e a gente se fala na semana que vem. Um brinde.